Opa, gente, aqui uma outra HQ que chegou essa semana pra mim, tá? Uma surpresa. É um lançamento da Veneta, se eu não estiver enganado. Eu achei engraçado porque ela tá parecendo uma publicação de 2018 e eu comprei como se fosse uma pré-venda lá na Amazon, então eu fiquei meio confuso um pouco. Mas chegou agora pra mim, né? Então é uma HQ chamada Ar-Condicionado, desenhada e escrita pelo Gustavo Piqueira, né, publicada pela Veneta, né, a editora Veneta. Eu comprei, engraçado que o que me atraiu pela primeira vez nessa HQ foi o nome ar-condicionado. Muito por conta do calorzão que a gente está sofrendo aqui no Brasil. Né? Mas na hora que eu leio, a gente começa a ler a HQ, de ar-condicionado não tem nada. Tem, mas não tem. Tem. Bom, a primeira coisa que chama atenção na HQ é o seguinte. Ela não tem. É uma HQ que, não, que só é feita. Os personagens têm nome, alguns têm nome, nem todos têm nome, mas eles têm as falas deles não tem balão. O próprio corpo dos personagens são os balões. Então você começa a olhar aqui essa cacofonia de textos e começa a entender que, por exemplo, pelo que você está lendo aqui, entendendo, essas pessoas estão andando na rua. Então essa cacofonia de textos é exatamente as pessoas pensando cada uma com as suas conjecturas, com as suas ideias, com os seus problemas, com os seus sonhos, com as suas vontades, com suas fantasias. E os textos ficam encaixados exatamente nos corpos, né? O limite do balão, ou o balão, é o corpo da pessoa, né? É o perímetro do corpo desenhado aqui de forma biplanar, né, digamos assim, né? Em duas dimensões. E o engraçado é que você vai lendo, por mais que o texto fique cortado em alguns momentos, você consegue entender o que está sendo falado aqui. Porque o corte, às vezes, é um corte de uma palavrinha que você consegue construir a frase e entender o contexto de cada pessoa. E cada pessoa que está pensando, imaginando, as preocupações dela, as coisas que ela tem que fazer, as fantasias que ela tem, as vontades que ela possui, as preocupações dela do dia a dia, né? E aí você vai, as pessoas vão andando, e aí umas vai se direcionando aqui para um local, que parece ser um local, né, que é uma divisão aqui feita por cores, né? E aí tem uma fala ou outra solta aqui, né? Que não necessariamente precisa de um balão, é só uma fala, né? Uma conversa, um diálogo. E literalmente é um diálogo. Porque enquanto o texto interno das pessoas é um texto do pensamento de cada pessoa, né? O que ela está pensando na cabeça naquele momento, né? A fala, né? Esse texto soltinho aqui é a fala, a comunicação entre elas. E são muito poucas. O foco aqui é o que as pessoas estão pensando, né? Isso é muito doido, cara. Porque esse texto aqui do Gustavo, desse texto, né? Essa HQ do Gustavo Piqueira. Opa, só tá fugindo o foco aqui, ó. Deixa eu só acertar o foco. O Gustavo Piqueira, ele essa HQ tá no limiar entre um livro ilustrado e uma HQ normal, convencional, né? Por que eu falei isso? Por que eu falo isso? Que você não tem assim as composições clássicas de uma HQ, né? Você tem os quadros, né? Mas você não tem os balões literalmente falando, né? Não chega a ser uma HQ muda porque os textos estão aqui, mas são textos do pensamento de cada personagem. E o legal é que o Gustavo ele diferencia as pessoas, além do contorno, diferencia também pelo tipo de fonte tipográfica. Cada pessoa tem uma fonte tipográfica diferente. Isso identifica a pessoa no meio do contexto aqui, né? Eu falo que também ele está no limiar porque ele chega no momento. Deixa eu ver se eu acho aqui a página. Aqui, ó. No momento que o cara tá pensando tanta coisa que toma uma página inteira, né? Então, basicamente a história sai daquele caos de pessoas andando na rua, parte ali para um grupo de caras que estão no escritório, né? É um escritório de publicidade que está discutindo produtos, lançamento de produtos. Então, o ar-condicionado está muito ligado à questão do trabalho diário das pessoas dentro dos escritórios, de um escritório, no caso aqui, de publicidade, né? E vai se desenvolvendo, cara. Tem horas que o texto é muito grande, tem horas que o texto é pequenininho, aí você vai... E cada parte tem uma conexão com o texto, às vezes, cara.
dá um berro aqui, o pessoal toma um susto, e fica. E ao mesmo tempo o cara responde o cara, pergunta o que aconteceu, mas já tá chamando o cara de idiota na cabeça dele. Cara, é sensacional essa outra forma de ler quadrinhos, né? É uma forma totalmente diferente, eu não tinha visto isso. Isso me lembra muito colagem, de alguns artistas que fazem colagem de folhas de jornal em cima de pinturas, né? Que você está vendo uma pintura, tem um artigo, um texto ali, que é uma colagem de algum lugar, né? Isso lembra muito a questão dessas obras de arte com base em colagem. Cara, interessante, tá? Muito legal, muito diferente. Aqui é chamada Ar-Condicionado do Gustavo Piqueira, publicada pela Veneta. Fica a dica. Um abraço.